tarde a todos. Eu sou Isabela Luiz e a gente vai começar pela introdução. É você que está. A mediastinite ela é uma complicação grave do pós-operatório da ferida external e dos tecidos mediastinais profundos. Ela tem uma incidência baixa de 0,44%, mas a gente não pode subestimar a periculosidade desse agravo, porque ele tem uma taxa de mortalidade de 14% a 47%. Dentro disso, as complicações da mediastinite elas podem levar ao aumento do tempo de internação desse paciente, gerando aumento também dos custos da internação, o bem-estar desse paciente também, a qualidade de vida dele. A enfermagem ela tem um papel fundamental no pós-operatório, que seria de avaliar a essência da ferida, avaliar os sinais logísticos de inflamação. Porém, dentro disso, a gente também, na segurança do paciente, precisa colocar ele como protagonista do seu cuidado, que é o que a gente procura incentivar com o cardiário. O que a gente pode fazer para contribuir para ele ser protagonista do seu cuidado? A prescrição de anotações relevantes dos sinais de infecção da ferida, dele relatar também como está sendo cuidado e a gente também ensinar para ele a segurança do cuidado para ele estar sendo apresentado. Além disso, a gente desenvolveu o trabalho na disciplina de ESAI, que é Atenção à Saúde do Adulto Idoso, no campo prático, que foi no INC, o Instituto Nacional de Cardiologia. Boa tarde, meu nome é Yumi e agora eu vou falar para vocês sobre os objetivos do nosso projeto. Como foi dito anteriormente, a mediastinite é uma complicação grave e que interfere diretamente na recuperação do paciente. Então, o nosso principal objetivo com esse projeto foi desenvolver uma ferramenta voltada à prevenção da mediastinite em pacientes no pós-operatório cardíaco. Somado a isso, a gente quis desenvolver também um instrumento de apoio à enfermagem que funciona como uma ponte de comunicação entre o paciente e o profissional. Por meio do cardiário, a gente consegue fazer uma avaliação diária e intervenções mais rápidas. E por último, é importante a gente salientar que todo o desenvolvimento do instrumento ele foi baseado na percepção do próprio paciente. Então, o cardiário ele não é uma ferramenta que foi desenvolvida para o paciente, mas sim com ele. Tudo isso relacionado às condutas assistenciais que foram a eles prestadas. Boa tarde, meu nome é Milena. Vou falar um pouquinho da metodologia e antes para contextualizar, a gente elaborou uma tecnologia, como vocês falaram, para suporte do enfermeiro numa prática hospitalar e o nosso trabalho é um relato de experiência que a gente desenvolveu esse produto dentro da disciplina de ESAI, que é a enfermagem e atenção do adulto e do idoso no semestre de 2005.1. Esse é o nosso trabalho, o foco geral. Okay? E o contexto da nossa metodologia, eu falei ok, a nossa base teórica foi o processo de enfermagem que a gente estuda dentro da disciplina, conforme a resolução do COFEN 706 de 2024, que foi para fazer essa ponte entre o enfermeiro e o paciente. E o desenvolvimento do produto ele foi elaborado pelos discentes autores do resumo e junto em forma colaborativa com a plataforma Canva também, e teve um design, que é a nossa capa, que foi elaborada por outra pessoa. O conteúdo do protótipo, ele contém perguntas como identificação se o profissional se identificou, se o paciente ele conhece os sinais cardinais de inflamação, se ele conhece, tem informações também contendo precaução de contato, de gotícula, que é o programa do produto também passar a informação, que existe, é um direito do paciente ele saber as informações e os cuidados que estão sendo a eles prestados. E a aplicação do piloto. Primeiramente, a gente fez uma testagem, a gente desenvolveu algumas perguntas, passou com 2 pacientes que tinham alto risco de mediastinite e a gente conversou com eles. O que pode melhorar? O que a gente pode perguntar? Como essa linguagem está adequada para você? Então, conforme esse diálogo, a gente ajustou e desenvolveu o nosso piloto ali de fase final, que provavelmente ainda precisa de alguma ajuste. E a questão dos aspectos éticos. Estamos fazendo uma pesquisa com seres humanos, mas vale salientar que é um relato de experiência que a gente desenvolveu conforme a disciplina, então conforme a resolução 510 de 2016, os pacientes foram informados sobre e assinaram o TSE. Agora, falando da inovação em si, esse é o produto que a gente está oferecendo para esses pacientes e para essa rede. E a origem do nome dele, cardiário, é mediante a junção da palavra cardio, que remete à cardiologia, coração, e de
diário por ser um produto de escrita contínua. Né? Semanalmente a gente vai entregar novas folhas para esse paciente que serão preenchidas de acordo com o atendimento que está sendo prestado a ele. Composição dele, ele é composto por 9 páginas, depois de terminar, 9 páginas, onde temos a capa, a contracapa com os autores, aqui uma breve explicação do que seria o produto, como vai afetar na vida desse paciente, deixando bem claro que aquilo que ele está anotando aqui, ele não deve deixar de comunicar também à equipe que está prestando esse cuidado. Ele é composto por perguntas objetivas, do tipo sim, não, em algumas onde especifica algo de frequência, temos às vezes, na maioria das vezes, nenhuma vez e toda vez. E essa avaliação, né, como eu disse anteriormente, ela é feita semanalmente, onde serão entregues para esse paciente novas folhas que eles vão preencher de acordo com o cuidado que está sendo prestado naquela semana. Como são pacientes pós-cirurgia, né, cardíaca que apresentam algum risco de mediastinite, e semanalmente vão ser adicionadas páginas para que eles possam, se tiver uma precaução. Aqui a gente tem folhas de precauções, explicando o que significa cada tipo de precaução, cuidados que o prestador de serviço tem que ter ao cuidar dele, a ir assistir aquele paciente. E todo esse produto em si, ele tende a melhorar essa comunicação, até mesmo para o paciente participar dessa forma ativa do cuidado dele, como mais uma barreira para a segurança do próprio paciente. O foco principal do projeto é exatamente essa, de ter mais uma barreira como segurança do paciente e promover esse paciente uma autogestão de saúde. Nós temos a versão dele, tanto física, como essa, e a digital, que é pelo QR Code. Pode passar. Aqui a gente tem mais especificado, que são as precauções, uma breve explicação do que significa, o que está acontecendo com aquele paciente. Estou com uma pulseira amarela, às vezes ele não sabe nem o que aquilo ali significa. E o produto, caso ele esteja em precaução, vai ser entregue esse tipo de folha e ele vai conseguir ter maior compreensão daquilo que está acontecendo com ele. E as medidas que estão sendo tomadas mediante o cuidado. Pode passar. A contribuição do projeto, né? O que a gente espera que esse produto contribua? A gente espera que ele contribua para a melhor percepção desse paciente acerca do cuidado que está sendo ofertado a ele, a compreensão da própria condição de saúde, como explicado da pulseira amarela, a precaução, a adesão às orientações e precauções, ele, mediante as explicações do que ele tem, do significado de cada coisa, ele vai conseguir ter maior noção do que ele pode, do que ele deve evitar e assim por diante. Auxiliar na identificação de diagnósticos de enfermagem, mediante as perguntas que sinalizam infecção, inflamação daquele local do sítio cirúrgico. Planejamento de intervenções mediante a esses diagnósticos de enfermagem, a promoção da segurança, a autogestão em saúde, o vínculo entre o paciente e o enfermeiro, tudo que eu falei anteriormente, contribuição para a redução de complicações no sítio cirúrgico, melhora da adesão ao tratamento mediante o entendimento acerca daquilo que está acontecendo com ele, fortalecimento do protagonismo do paciente, já que ele vai fazer parte desse cuidado ativo, identificação precoce de sinais flogísticos, e explicação e adesão às precauções, como gotícula, aerossol, contato, enfim. Já um potencial, uma contribuição mais ampla e geral, como se fosse vender o produto, no mercado de trabalho, esse produto ele tem potencial na inserção de hospitais, clínica e cirurgia cardíaca. Ele pode servir como uma melhora da qualidade de serviço, fortalecendo o reconhecimento dessa instituição, até mesmo como uma forma de credenciamento dessa instituição, dependeria muito da forma como seria implementada, ampliação da comercialização e atração e atrair investimentos para aquele hospital. Tive uma resposta boa acerca daquele atendimento, prestação de serviço daquele hospital. É excelente, é muito boa, todos os profissionais eles atendem de forma correta, ética. Na sociedade, no social, mais focado no âmbito hospitalar, a gente tem que reduz a complicação pós-operatória, diminui o tempo de internação e os custos hospitalares, reduz o risco de mortalidade, melhora a qualidade de vida dos pacientes, aumenta a eficiência do sistema de saúde, fortalece a comunicação entre o paciente e a equipe assistencial,
Já no âmbito cultural, que é uma das principais, né, do objetivo central do projeto em si, do produto, é estimular essa cultura da segurança do paciente como paciente cuidador, né, fazendo parte do cuidado de forma ativa dele, né? Promover a prevenção de infecção, incentivar a autogestão em saúde, ele cuidar da própria saúde, ter entendimento daquilo que está acontecendo com ele, a valorização após as percepções do paciente, já que a gente também tem aqui, no meio do produto, linhas em branco, onde esse paciente pode fazer algum tipo de anotação e comentário acerca daquilo que não vem escrito aqui. Problema de saúde, mental, enfim. Reforça o protagonismo do usuário no cuidado, como eu falei, paciente de forma ativa, e favorece as práticas mais humanizadas e inovadoras no ambiente hospitalar, porque aqui também tem perguntas do tipo, o profissional, ele te deu um bom dia, te tratou da forma correta, perguntas nesse sentido também. Boa tarde, eu sou a Laís e vou falar agora um pouco sobre os resultados. A aplicação do cardiário, como a Milena falou, ocorreu mediante a assinatura do TCLE, com 2 pacientes internados no Instituto Nacional de Cardiologia, o INC, e eles eram classificados como alto risco de desenvolvimento de mediastinite no pós-operatório de cirurgia cardíaca por apresentarem comorbidades como a diabetes e a hipertensão arterial, além de manifestações clínicas de alerta, como descência da ferida, secreção purulenta e sinais flogísticos. A aplicação ela ocorreu em 2 dias distintos, o que foi essencial para que a gente pudesse fazer os ajustes e alterações necessários para o desenvolvimento do nosso produto final. Com a primeira aplicação, a gente observou a necessidade de fazer algumas alterações nas perguntas, utilizando uma linguagem mais acessível e a adição de imagens para identificação de materiais que não são comuns ao dia a dia dos pacientes, como o capote e a máscara N95. A partir da aplicação, a gente observou que os pacientes possuíam um conhecimento parcial acerca das medidas preventivas e também do cuidado que estava sendo prestado a eles, como a administração de dos medicamentos corretos nos horários adequados, o uso das máscaras corretas pelos profissionais de saúde e o monitoramento clínico frequente. Além disso, o cardiário também funciona como um fortalecedor do protagonismo terapêutico, além de reforçar a reflexão do paciente sobre as suas próprias condições de saúde, uma vez que ele é estimulado a retirar dúvidas sobre essas medidas preventivas que os profissionais devem manter e também o cuidado que está sendo prestado a eles. Dessa forma, o cardiário ele funciona como um facilitador da comunicação entre os pacientes e a equipe de saúde e, consequentemente, da educação em saúde. Os pacientes apresentaram para a gente propostas de mudanças e melhorias a partir da própria experiência deles com o protótipo, que foram levadas em consideração para que a gente pudesse aprimorar o nosso produto final. Isso reforça a importância de ferramentas educacionais construídas em conjunto com os pacientes, de forma a respeitar as suas singularidades e promover uma participação ativa no seu próprio processo de recuperação. Me chamo Daniel, dando prosseguimento aos resultados. O cardiário então demonstrou um impacto positivo no serviço hospitalar, porque ele deu a oportunidade aos pacientes para os pacientes terem uma participação ativa no processo de saúde e conseguirem monitorar se a equipe de enfermagem, a equipe hospitalar estava realizando o uso correto dos equipamentos de proteção individual e se a equipe estava respeitando as precauções devidas. Além disso, o cardiário ele evidenciou, ele foi fundamental no processo de educação e saúde dos pacientes. E durante o processo que ele foi aplicado, todos demonstraram que estavam, sim, aprendendo sobre sua condição clínica e estavam entendendo cada vez mais e tendo reflexões sobre o processo que eles estavam inseridos. Dessa forma, apesar de
cardeário tivesse sido aplicado a um número bem reduzido de pacientes e durante um período muito curto, ele se demonstrou como uma ferramenta extremamente eficaz no processo de educação de saúde e no processo de melhorar a forma como os pacientes estão inseridos no próprio cuidado. Já que eles conseguiram identificar as precauções em que eles estavam inseridos e o uso correto dos EPIs, o nosso protótipo ele também se demonstra eficaz na utilização para evitar e com precaução de infecções hospitalares, agindo em conjunto com a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares. Bom, boa tarde, meu nome é Silvia. As conclusões do nosso trabalho, elas envolvem que ele principalmente teve um recurso com potencial muito positivo, porque a partir da melhoria da qualidade assistencial, quando o paciente passa a ser um observador ativo no tratamento que ele está recebendo, gera uma reflexão no profissional na aplicação que ele vai ter com aquele paciente. Sabendo que ele está sendo observado não só pela equipe de saúde, mas sim pelo paciente, ele vai pensar, vou entrar nesse leito, preciso das precauções, porque o paciente vai estar me observando. Então, isso é mais uma proteção para o paciente. Através disso, a gente tem a promoção do conhecimento, porque o paciente ele passa a ter o conhecimento necessário do tratamento que ele vai receber, e isso fortalece a comunicação em dois eixos. No eixo do paciente e equipe e no eixo do paciente e os familiares. Porque quando ele tem acesso a esse conhecimento a partir da melhoria da qualidade, ele tem um discurso e um questionamento mais direcionado do prognóstico dele, do tratamento e das recepções que ele tem. Ele tem uma percepção de tratamento muito mais ampliada do que ele teria antes. A conclusão do nosso trabalho é que ele tem uma abordagem